São Paulo explica que, embora ele não tenha recebido o evangelho que ele pregava de homem algum, mas por revelação, ele não pôde se comportar de modo sectário, porque Cristo havia deixado na terra a sua igreja. De fato, ele dissera aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Deixando aos apóstolos, sob o comando de São Pedro, o ofício de serem mestres da verdade. E, portanto, de ensinarem a fé, tal como a haviam recebido do próprio Deus encarnado. Então São Paulo diz: 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Ou seja, ele submete a revelação que ele recebeu à autoridade da igreja. Ele reconhece essa autoridade. E, portanto, como homem de Deus, ele se coloca sob o juízo dessa autoridade constituída pelo próprio Cristo. Isso é muito importante. Nós vemos hoje em tempos em que as pessoas simplesmente vão apresentando as suas ideias próprias como revelação de Deus e já não se submetem ao magistério da igreja e querem apresentar suas doutrinas, e há uma confusão, uma desorientação tremenda. E é muito importante nós sabermos que nós não estamos soltos, que a verdade que Deus revelou é seríssima, e que a igreja a conserva de modo coerente ao longo dos seus 2000 anos de existência. Que ninguém pode chegar agora e começar a inventar uma novidade. Nós precisamos fazer as contas com a doutrina apostólica. Então, se chega alguém ensinando algo diferente, alguma ideia genial, nós precisamos peneirar aquilo em toda a tradição da igreja, e esse é o ofício autêntico do magistério. Tampouco o magistério da igreja tem autoridade de ficar ensinando coisas escogitadas, assim, da cabeça, de quem quer que seja. O magistério da igreja é um órgão, um organismo que se comporta de modo responsável. Para que ele exerça legitimamente a sua função, ele não pode perder a conexão com a tradição e com as Sagradas Escrituras. Senão ele perde legitimidade. Isso é muito importante. Continua São Paulo: pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Isso é impressionante, porque estar unido não significa necessariamente estar junto. E hoje em dia as pessoas parecem que não são capazes de entender isso. Elas acham que a comunhão implica uniformidade e uma total ausência de diferentes carismas, de diferentes ministérios. Dentro da ordem chamada igreja, existe um certo princípio
eu não quero utilizar a palavra anárquico, mas é difícil. Existe um princípio carismático, em que Deus vai executando a sua vontade como Ele quer, dentro de uma ordem estabelecida. E essa é a beleza da igreja. A Igreja Católica sempre foi assim. Ela nunca foi uma coisa uniforme, que todos são iguais. Você tem ordens religiosas do jeito mais diferente, com as expressões mais plurais possíveis. Mesmo as igrejas particulares, mesmo cada paróquia, são uma riqueza particular. Não há por que querer transformar tudo numa espécie de grande empresa, em que tudo não passa de uma filial que reproduz uma marca, né? Por exemplo, a igreja não é como McDonald's. Qualquer lugar do mundo que você vai, tem um McDonald's igual. Não é isso. Ela tem uma unidade na fé, nos sacramentos, nos pastores que a compõem, mas uma diversidade imensa, que hoje em dia, às vezes, não é muito estimada, não. Parece que as pessoas querem cada vez mais uniformidade, querem um negócio amarrado. Não foi assim que Nosso Senhor fundou a igreja. Pedro vai para um lado, Paulo vai para o outro, um tem uma missão, outro tem outra missão, cada um tem um carisma e os dois se respeitam. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. Tiago, Pedro, Cefas e João. Os três eram considerados as colunas da igreja. Interessante, porque os três foram aqueles apóstolos chamados por Cristo para mais perto, no grupo dos 12 apóstolos. Foram eles que viram a transfiguração, foram eles que acompanharam Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, aqueles que, de alguma maneira, Nosso Senhor colocou como um ponto de apoio para todo o colégio apostólico. Se vê que o ambiente da igreja primitiva era profundamente apostólico, porque foi o ambiente que Nosso Senhor deixou quando subiu aos céus. E aqui nós vemos esse grande gesto de comunhão. Nós nos demos as mãos e tudo ficou certo. A nossa comunhão recíproca estava resolvida. Porém, o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. Ou seja, a igreja nunca pode se esquecer que a sua missão acontece entre aqueles que mais precisam. Nunca pode abandonar as obras de misericórdia. Nunca pode deixar de lado o serviço da caridade. É bonita essa ênfase que aqui São Paulo demonstra que a igreja apostólica tinha. Que não é só retórica. Não é só falar dos pobres. Fazemos uma opção pelos pobres. Mas e aí? E aí, leva uma vida burguesa? Não é isso. É estar amassando o barro mesmo. É estar ajudando mesmo, servindo espiritual e materialmente as pessoas. Quer dizer, o Evangelho não conhece aquilo que Gramsci chamava de intelectual orgânico, que é o cara que fica no seu gabinete cuspindo regras sobre o serviço social e dizendo quem é que é bom, quem é que não é, quem é que é justo, quem é que não é, quem é que está certo, quem é que está errado, enquanto ele não faz nada. Está apenas julgando as demais pessoas. Ou, pior, fazendo o seu serviço para obter dividendos políticos, aplausos, fama, que não tem nada a ver com o Evangelho.
Acerca desse, nosso Senhor diz: já receberam a sua recompensa, porque fazem com a mão direita e com a mão esquerda estão trombeteando, né? Dizendo: nós somos os ótimos, nós somos os melhores, e os outros aqui não prestam. E isso procurei fazer sempre, de São Paulo, com toda a solicitude. Então, dizer-lhe algo que realmente é impressionante. Mas, quando Cefas chegou em Antioquia, opus-me a ele abertamente. Isso aqui é um negócio tremendo. Pedro, o chefe do grupo apostólico, nós dizemos, é o primeiro Papa. E Paulo está dizendo: eu me opus abertamente a Cefas. E ele explica por quê. Ele diz: quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegasse a alguns da comunidade de Tiago, aqui ele está falando Santiago Menor, que era bispo de Jerusalém, ele tomava refeição com os gentios, com os pagãos. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Foi um dos barracos mais interessantes que ficaram registrados no Novo Testamento, porque São Paulo não apenas printou a treta, ele postou na Bíblia, para todos os séculos, sob a inspiração do Espírito Santo. Por que São Paulo postou isso aqui na Carta aos Gálatas? Porque pode acontecer que qualquer um de nós clérigos cometamos erros. E não erro qualquer, porque aqui não está falando de um erro moral, né? Fulano que foi lá, cometeu um pecado, não está falando disso. Ele está falando do escândalo. Ou seja, nós podemos fazer os outros pecarem. De que jeito? Ensinando uma falsa doutrina, pela nossa palavra ou pelo nosso exemplo. E aí? O leigo tem que ficar calado? Tem que fechar a boca? Não. Quando um clérigo, um superior eclesiástico, seja lá quem for, comete um erro que induz os homens ao pecado, ele diz até Barnabé estava se deixando arrastar pela hipocrisia deles. Quando isso acontece, a correção também se aplica a nós. E os leigos têm todo o direito de censurar o escândalo cometido pelos clérigos. Então, por exemplo, se eu abandono meu ofício e começo a fazer loucuras, os leigos têm todo o direito e até o dever. O Catecismo da Igreja Católica diz isso, hein? Tem o dever até de procurar e corrigir. Comecei a ensinar uma doutrina errada, tem que ser corrigido. Comecei a fazer um negócio errado, tem que ser corrigido. E às vezes as pessoas, elas têm uma noção errada da obediência, né? O pessoal diz assim: quem obedece não erra. Calma lá, a obediência não é uma virtude teologal. É uma virtude humana, cardial.
que pertence à virtude da justiça. Isso significa que há um limite para a obediência, ela não é ilimitada. Só a fé, a esperança e a caridade são ilimitadas, porque elas são teologais. As demais virtudes, elas são limitadas. Então, por exemplo, quem obedece não erra. Depende, se me mandarem pecar, eu vou errar. Se me mandarem fazer algo que é contra a lei e a disciplina da igreja, estão me mandando pecar. Eu não posso obedecer. Outros dizem assim: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Já ouvi gente dizendo esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa muito errada. Por quê? Primeiro que você está dizendo que a igreja, e quando a gente diz igreja, eu não estou falando só da igreja de hoje, eu estou falando da igreja de todos os tempos. Quer dizer, estou dizendo que a igreja pode errar. Não, a igreja não erra. Quem erra é o fulaninho aí que está falando besteira. A igreja em si não erra. Então, se eu estou com a igreja, mesmo com a igreja, não com o fulaninho, com a igreja. Se eu estou com a igreja, eu não erro. São falácias que as pessoas comentam por aí. Mas o fulaninho tal, o cicraninho daqui, o outro lá que endoidou, o outro maluco que tem sua formação não sei o quê, que dá escândalo, que aprova que está errado, que sei lá o quê, né? Defende quem está errado. Esse daí erra e merece censura. E os fiéis têm o direito de censurar. Então, se eu cometer uma loucura, vocês têm que fazer a caridade de me censurar. De me dizer: olha, o senhor está errado, o que o senhor falou ali não está certo. Procuro tomar muito cuidado com o que eu digo. Mas, se eu disser uma heresia, se eu disser um negócio que está contra a doutrina da igreja, ensinar uma conduta que vai contra a moral da igreja, vocês têm obrigação até, de corrigir. Isso aqui chama-se caridade. Por quê? Porque a gente não pode deixar as coisas irem se desenvolvendo. Recentemente a Santa Sé declarou inválidos batismos que um padre fez durante 20 anos. Por quê? Que ele batizava usando uma fórmula errada. Ele dizia: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula correta é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imaginem a tragédia que é ter que corrigir 20 anos de erros sacramentais. Por quê? Que um fulaninho lá atrás viu e não teve coragem de dizer. E de apontar exatamente o que estava errado. Nessas coisas não pode haver transigência. O que está errado, está errado. E a autoridade da igreja tem o dever de corrigir tais erros e de restabelecer a justiça. Não pode passar pano, esconder, etc. É isso que a igreja nos ensina. O Papa tem pedido tanto que nós tenhamos uma atitude assim, aberta, franca. E quando acontecem escândalos, de vez em quando a gente vê coisas horríveis acontecendo, horríveis. Então, os fiéis têm todo o direito de abrir a boca. Vamos pedir ao Nosso Senhor que nos conceda coragem, de uma ousadia verdadeiramente apostólica, que nós não sejamos essas pessoas omissas, covardes, que sempre deixam para os outros a missão de apontarem alguma coisa. Não sejamos assim, porque é desse jeito que nós vamos sujando a Santa Madre Igreja. Quer dizer, acontecem coisas erradas, a gente finge que não vê, e vai se propagando aquilo que não presta, até que chega um determinado momento em que a coisa já ficou tão absurda que a correção vai doer mais do que poderia ter sido se tivesse sido feita a tempo.
Vamos pedir ao nosso Senhor, queridos irmãos, que nós possamos obedecer antes a Deus do que aos homens, sempre atentos a essa linda tradição da igreja, essa comunhão maravilhosa que não pode ser destruída pelos nossos pecados pessoais e pelos nossos contra-testemunhos. Que o Senhor nos conceda perseverança nesses propósitos de justiça e santidade, pelo bem do Evangelho e pelo bem da Santa Igreja.